Bem, esse episódio aconteceu ontem. Na hora eu achei tudo muito engraçado quando ocorreu, mas depois eu refleti em cima e vi, cara, não tem nada de engraçado nisso. Isso é lamentável. Bem, para que vocês entendam do que eu estou falando em primeiro lugar, eu tenho um grupo de profissionais da área, onde o grupo ele foi feito com o propósito de eu vender as licenças. E hora ou outra, quando possível, eu tiro dúvidas. E eu já deixei isso claro em vários comunicados que eu coloquei no grupo. O grupo é de WhatsApp. Só que daí, obviamente, 10% das pessoas leem ou assistem os vídeos. Um dia eu coloquei em votação, 20% do grupo votou lá no que como queria receber os comunicados. E aí eu, obviamente, atendi o apelo. Vocês acham que o pessoal olhou? Então depois eu fui lá e revi. Pô, o grupo tem, sei lá, 400 pessoas, tinha 30 visualizações do vídeo. E sim, porque eu mandei ele através de um link de um outro canal que eu tenho, que é só para mandar esses recados aí. Bem, enfim, e aí quando eu mando texto o pessoal ignora, quando eu mando áudio o pessoal ignora, só 10% realmente acompanha. Aí ontem, dessas pessoas que não acompanham e que são das mais pitaqueiras, o que ocorreu? Eu fiz um comunicado às pessoas para dizer ao cara, olha, te chamei no privado. Aí o cara questionou por quê. Quem me respondeu desta pessoa que fez a pergunta no grupo foi uma IA, a IA dele programada para responder. E aí o cara, nossa, que engraçado, uma IA respondendo, e daí eu teci o meu comentário em cima, de fato, eu também tenho, tal, isso já está disponível no mercado desde 2000. Aí eu perguntei, pessoal, vocês estão ligados, né? Porque ele não sabia que tinha IA para atender já no WhatsApp. Aí eu comentei de maneira totalmente despretensiosa, não era para dar nem porrada, nem para chamar atenção, nem nada. Pô, o cara ficou revoltado, me xingou e saiu do grupo. Chamei ele no privado, falei, cara, né, te acho uma pessoa inteligente, apesar dele ser pitaqueiro e se meter para sempre tentar ajudar os outros de graça, o que eu acho uma bobagem, porque ele tira o trabalho de outros que estão no grupo ali, que são sala técnica. Então tem gente que está ali e vive de fazer peças técnicas, desenho, tá? Desenho, projetos. Ele vai lá e tira o serviço dos caras para vender o dele de graça. Que ele vai lá e ajuda os caras. Tudo bem, se ele quer fazer caridade, tudo certo. Mas então chama a pessoa no privado e não coloca no grupo que vai ajudar. Ou, me chama aqui em tal lugar. E aí depois ele ainda reclamou, tu colocou um monte de regra pra nada. Daí eu falei pro cara, seguinte, se tu acha que regras não servem pra nada, monta um grupo teu então e deixa o pessoal falar livre lá. Aí tu vai ver a zona que é. Eu já entrei em grupo onde um cara de uma região que eu não vou citar foi lá defender o Lula. Aí todo o Brasil que está em frangalhos econômicos foi lá e começou a xingar o cara. O cara insultou todo mundo da região sul e disse que todos aqui são todos aqueles adjetivos que a gente está acostumado a ouvir. Sendo que não, eu já falei aqui no canal. A metade sul do Rio Grande do Sul ela é muito mais vermelha do que qualquer outra coisa. Não estou dizendo que todos lá são vermelhos, mas uma boa parte é. E para a metade norte, boa parte não é vermelho, o que não quer dizer que não tenham vermelhos. A uma quadra aqui da minha casa tem galera que tem bandeira do PT. E aí? O que eu vou dizer disso? Né? Em compensação, tem um monte de gente com bandeirinha do Brasil desde antes da Copa e permaneceu. É isso, assim é a vida. Só que daí o que eu digo a vocês? Os fanatismos e as idolatrias por pessoas, bobagem. Agora, quanto à economia, sim, eu estou preocupado. Porque a economia é o que baliza qualquer outra situação. Inclusive a saúde, a educação. Tudo isso é balizado por economia. Se tu tem moeda forte, economia forte, produção interna forte, teu país está bem. Mesmo que tenham pessoas faturando menos, mas ninguém está passando necessidade. Quando a curva é ao contrário, as pessoas começam a precisar de mais assistencialismo e isso sai do meu bolso e do seu. Voltando para o foco do papo, que é a comunicação. O como é difícil hoje tu conversar com as pessoas e elas terem o mínimo de ligações cognitivas para fazer a leitura e achar de boa a mensagem. Sabe por quê? Se eu mando áudio para que ouça o meu tom de voz, tem gente que odeia áudio. Ainda mais se o áudio tiver mais de 10 segundos, as pessoas acham horrível. Só que daí, pasmem, chegou mais próximo da noite, isso aconteceu entre a parte da manhã e o início da tarde ali. Foi uma coisa, essa janela dessa conversa é a ruptura entre 11 e 2 da tarde. E aí eu voltei aqui às minhas atividades e tudo, quando chegou ali por volta de umas 4h30, fui olhar de novo o telefone, o outro, porque eu tenho 2 linhas, cada uma para uma atividade diferente, porque eu obviamente faço peças técnicas, mas tenho uma credencial para uma atividade. Mas sou técnico, como projetista em várias funções, beleza. Eis que daí entra em contato comigo, eu não sei se é um engenheiro ou algum responsável técnico de uma empresa. Aí o cara me manda um áudio de 2 segundos e um outro de 4.
Toda a mensagem que ele passou tem uma área pra medir. Ela fica em tal lugar. Só que daí assim, o cara falou a cidade, ele não falou a rua, ele não falou o endereço, ele não disse em que bairro, se era uma construção, se era uma casa urbana, se era uma residência rural, eu não sei nada. Eu não sei nada a respeito da obra. Aí, e é assim, super imediatista no falar e super imediatista querendo uma resposta. Aí ele já me condicionou, já impôs direto, tu consegue amanhã estar às 9 e pouco em Sapucaia? Mas eu não sei nem o endereço, meu Deus do céu. Daí eu respondi pro cara, não, assim, em cima do laço eu já tenho os meus compromissos aqui, as minhas atividades, que realmente hoje eu tenho reuniões aqui, eu tenho pautas para resolver, estou gravando cedo e a partir das 8 horas de hoje tenho reuniões que vão até o fim da tarde. Então estou aproveitando para a primeira atividade, gravar, depois eu vou para as outras tarefas do dia. E aí assim, eu tenho o meu cronograma, e ele geralmente tem de 5 a 10, 15 dias para frente. Tá, então o cara querendo de hoje para amanhã. E aí assim, e com nada de comunicação, ou seja, o cara não passou o mínimo que eu deveria saber para me deslocar até a tal de onde tem a tal da obra. Tá, mas que obra? Tudo bem, deduz-se que uma obra com as coisas que ele pediu provavelmente está ou numa zona bem urbanizada residencial ou em uma zona urbanizada industrial e não rural. Tá? Já se presume isso. Só que daí detalhe, eu preciso analisar as condições físicas do local. E assim, eu tentei explicar isso, o cara não me ouviu. Aí depois ele foi redundante, tá, e se tu for lá e locar só 2 pontos, já que tu não trabalha com tal equipamento? Só que daí assim, ele não me manda a porra do endereço, a porra da localização, ele não manda a matrícula da área. São informações que eu preciso, como técnico do que eu faço, analisar antes de ir. Aí eu olho e dou, cara, sou eu que tô ficando doido, doente mental, ou são as pessoas que estão... E eu tô falando de mim, tá, YouTube? Eu estou falando a respeito da minha pessoa. Sou eu que estou tendo problema? Ou realmente as pessoas estão com uma dificuldade tremenda de entender que não se pode fazer as coisas nas coxas? Não se pode começar mal um atendimento. Se eu não tenho as informações mínimas, como é que eu vou conseguir passar para eles um orçamento prévio das coisas? Aí outra, não seria mais fácil ele passar a localização, tirar algumas fotos do local e me mandar? Para daí analisar o que eu poderia fazer? Não, já incisivo e outra, com áudios que não duram nem 10 segundos. E aí eu mandei um áudio que o primeiro deve ter tido 2 minutos e o segundo 4, para explicar. Não sei se o cara ouviu até o final. Eu fiquei com receio porque o cara primeiro achou o contato da minha mãe, isso eu achei bem estranho. Depois eu entrei em contato com ele já falou direto com o meu nome, deu... Cara, será que alguém me indicou o que? Deve ter sido indicação. O problema é, do jeito que os caras passam a informação, cara, não tem como. Aí eu vendo que ele não ia dar bola pro meu áudio, ou que ele não ia parar pra ouvir, eu fui lá e não vou esconder isso de vocês. Troquei uma ideia com o GPT e pedi pra ele, seja diplomático. Mas eu vou transmitir a informação desse jeito. Você use de toda a diplomacia e cordialidade pra explicar. E aí passei, Cara, deu um texto lá que deve ter tido por baixo, assim, uns 7 parágrafos. Bem consistentes. Mas aí eu encaminhei isso pro cara, olha, tá aqui. Como eu já tinha dado saudações a ele e tudo, e era no mesmo dia, mandei já perto das 10 da noite e fui dormir. Hoje, pergunta, o cara leu? O cara ouviu o que eu falei? Não. Ele respondeu? Claro que não. E ele deve ter pensado que eu sou um idiota. Mas não. A única questão é, como que eu vou balizar o que eu tenho que entregar tecnicamente para um cara que não sabe transmitir tecnicamente o que ele precisa. Aí tem gente que vai dizer assim, não, mas o cara falou. Ele queria que tu fosse lá orçar para ele um serviço. Depois ele pediu 2 pontos na área. Só que o problema é que ele não passou a informação mais básica de todas. Em que endereço? Onde? E outra, custa mandar um endereço e uma foto? É o mínimo que eu preciso. Ou um KML, que é uma localização. Aí não vem ao caso aqui explicar isso tecnicamente para vocês. Mas o que eu digo aqui, para quem teve paciência de ficar até aqui, o que eu quero dizer é, o cara não tem a paciência, a mínima paciência, de explicar o básico e de passar a informação básica, sendo que para isso ele não precisaria nem abrir a boca. Bastava ele mandar a localização, mandar talvez a matrícula, e aí falar com o GPT para que ele redigisse um texto e me mandasse. Daria menos trabalho do que toda aquela conversa que eu passei para ele. Mas sabe o que os caras querem? Eles querem pegar a pessoa em desespero, que ela pega o seu veículo, vai lá, se atira em qualquer cidade, independente da distância, vai lá, olha uma área, aí ele olha o físico.
E ele não presta atenção em toda a escala de trabalho que ele vai ter diante do o que ele vai encarar. E aí eles querem que o cara passe o orçamento. E aí fica como eu sendo o cara de má vontade. Deu, pô, mas se eu pedir o básico, que era pelo menos a localização e o endereço para eu analisar, e o cara não passou, será que o problema é eu mesmo? Aí eu tô vendo assim, realmente, tá? No meu setor, aliás, eu tô vendo que esse é um problema mundial, não é nem Brasil. As pessoas, elas querem passar o mínimo, ou elas querem fazer isso aqui, ó, por telepatia, te mandar uma mensagem. E tu tem que, do cosmos, absorver aquilo. Peguei. Do nada. Do absoluto nada. Esse é o mercado hoje, em qualquer ramo. Se passa menos do que o mínimo, exige-se dos funcionários ou enfim, da pessoa que vai trabalhar para ti, que ela passe o máximo de informação técnica, sendo que ela não tem os mínimos insumos. Vamos lá. É a mesma coisa que a gente aqui tentar montar uma fábrica de cigarros e tentar fazer um cigarro sem ter papel, sem ter o fumo e sem ter o filtro. Fora que para fazer o tal do fumo tem que colocar um monte de insumos, né? Beleza, nós não temos os insumos, não temos o fumo e não temos o papel nem o filtro. Ou talvez a gente tenha só o papel da volta. Beleza, como que tu vai fazer sem o resto? Agora vocês conseguem entender? É a mesma coisa que uma faxineira, uma diarista, né? Faxineira não, mas tu contrata uma diarista para 2 dias na semana em um período da tua vida, não é para sempre. Tá? Aí ela vai fazer perguntas beleza, eu vou arrumar quantos quartos, qual o tamanho da casa, mais ou menos quantos metros quadrados, tu tem que passar essas informações. Ou tu acha que a pessoa vai chegar com um carro do tamanho de um tanque de guerra na casa, e ela vai ter todos os produtos, tudo, vai ter, sei lá, não vou fazer propaganda aqui, mas desde o produto que clareia a roupa até todas as marcas de sabão em pó e amaciante dentro do carro. Não, ela vai chegar ali com, sei lá, um rodo bazuca, ou um rodo metranca, para vocês entenderem. E aí na tua casa ela vai pulverizar aquilo e pronto, tua casa vai ficar limpa. Não, não tem como. Ninguém faz mágica. Então o que é uma faxineira, por exemplo, uma diarista vai perguntar tamanho da casa, quantos cômodos, se tu quer que ela lave a louça ou não, se tu quer que ela lave, porque daí o preço muda, obviamente vai mudar, se tu quer que ela limpe as janelas. Tem o mínimo da comunicação. Aí eu tô pedindo pro cara essa comunicação, o básico, e o cara não entrega. Enfim. Beijo pra todo mundo aí e repensem, tá? Quando vocês vão contratar o técnico e ele te faz perguntas, o técnico não tá errado, ele é técnico. Ele precisa lidar com informações técnicas, ele vai te fazer perguntas antes de ir à área. Porque ele tem que saber que risco ele vai encontrar lá. E aí ele vai também até avaliar se ele vai até o local. Mas se ele não tem nem o endereço do local, como é diabos que ele vai passar alguma informação? E o cara querendo saber quanto que tu vai cobrar, mas eu não sei nem que lugar é o cara pálida. Se eu não sei o tamanho da bronca do terreno que eu vou enfrentar, como é que tu quer que eu te diga quanto que eu vou cobrar pra medir? Aí o cara, aí dá vontade de dizer assim, tá meu, quanto que tu cobra? Não, eu tenho que avaliar o local, eu tenho que saber o tamanho da encrenca antes de ir. Aí se eu for lá é pra me passar alguma outra informação. E cara, pasmem, eu acho que aquele cara era engenheiro. Aí agora pensem comigo, tá certo isso? Ou é eu que tô errado? Se eu tiver errado, escrevam aqui. Se os vídeos do canal Cortina Preta conversam com você ou lhe tocam de alguma maneira, fica aqui disponível os links, tanto abaixo do banner como também na descrição desses vídeos, para que você ou contribua com o canal ou compre alguns dos cursos. A minha missão é deixar você perceber o mundo 360 graus à sua volta.